ways to die in Montana. Explains a lot about you. Luke Grimes está de volta como Casey Dutton em Why Marshals, que estreia em 2 de março no Paramount Plus aqui no Brasil. E o trailer revelou muito mais do que esperávamos. A morte de Mônica, o retorno de Casey à vida de ação e conexões diretas com os segredos mais sombrios de Yellowstone, incluindo a estação de trem. Vamos destrinchar cada cena desse trailer e entender o que está por vir. Fala, taberneiros, eu sou o Daniel e hoje vamos analisar o trailer oficial de Why Marshals cena por cena. Então já deixa o like e se inscreve no canal, bora lá! O trailer abre mostrando um pouco da vida de Casey como Navy SEAL americano, trazendo flashbacks de sua vida militar que foi explorada brevemente em Yellowstone. Essas cenas também funcionam como introdução do seu amigo Pete Calvin, explicando a conexão entre os dois desde os tempos de serviço. Quando Casey acorda de um pesadelo de guerra, a câmera revela algo devastador. Ele está sozinho no quarto, sem Mônica ao seu lado. Esse detalhe visual já entrega que algo terrível aconteceu. E a próxima cena confirma. Vemos o rancho de Casey, aquele território que ele herdou em parte de Yellowstone, que agora é parte da reserva indígena. Mas o rancho está parado, mal cuidado, abandonado, refletindo perfeitamente o estado emocional de Casey. E sobre as imagens, ouvimos: minha família possui essas terras há quase 150 anos. Então vem a confirmação definitiva. Casey e Tate aparecem ao fundo observando um corpo sendo coberto com um pano. Mônica está morta e não retornará para essa nova série. Ao lado da cama, vários frascos de remédios que indicam que ela não estava bem, seja por doença física ou questão psicológica. E conhecendo Yellowstone, também não podemos descartar uma morte forjada, similar ao que aconteceu com John Dutton. Gostando ou não de Mônica, Yellowstone sempre teve problemas em matar seus personagens. A maioria das vezes são mortes mal explicadas, especialmente tratando-se da família Dutton. E aqui Casey resume tudo. A única coisa que eu sempre quis me foi tirada, se referindo à vida pacata e feliz com sua família. Após a perda, Pete Calvin vai visitar o amigo. Casey pergunta se ele veio verificar se está tudo bem, e Pete responde que é mais como ninguém fica para trás. É um amigo genuíno cumprindo seu papel, verificando se Casey precisa de algo. Vemos também, em uma sequência, uma lápide, que deve ser a de Mônica, solidificando a realidade da perda. E é nesse momento de vulnerabilidade que Pete faz seu movimento. Aproveitando que Casey está sem rumo, sem propósito e sem família, ele o convida para um novo desafio, apesar de assumir que Casey tem mais demônios para vencer. O convite: juntar-se aos US Marshals. Aí que a série estabelece seu propósito. No fim de Yellowstone, parecia que Casey finalmente seguiria a vida pacata que tanto sonhou. Família, rancho, tranquilidade. Mas com a morte de Mônica, tudo se quebrou. Voltar aos padrões antigos, onde ele sempre se saiu bem, é o único modo de preencher o vazio. Uma série que inicialmente parecia sem sentido, agora ganha um contexto claro. Dar a Casey um novo propósito em meio à tragédia. A equipe é então apresentada. Miles, interpretado por Tatanka Means, Belly, interpretada por Ariel Cabell, e Andrea, interpretada por Ash Santos, que fita o Casey de cima a baixo, claramente interessada no cowboy. Seria um novo casal surgindo? Trazer uma nova mulher aqui é estratégico. Andrea não conhece o passado de Casey, o que abre portas para explorar sua história de forma orgânica. A relação conturbada com John Dutton, as mágoas familiares, tudo isso pode ser revelado através dessa nova perspectiva. Afinal, com Beth e Jamie, vimos suas juventudes, suas imprudências, seus erros. Mas com Casey, sabemos pouco, né? A gente conhece apenas o básico, que ao casar com a Mônica, o indígena, ele gerou preconceito dentro da família, levando John Dutton a marcá-lo. Mas as outras mágoas nessa história. E essa nova jornada com Andrea pode ser o veículo perfeito para explorá-las. Até mesmo para entender melhor o relacionamento dele com Mônica, agora que ela se foi. Quando a equipe questiona se Casey tem algo de especial além do chapéu legal, Miles menciona que na reserva há grandes histórias sobre Casey. Isso faz todo sentido. Na primeira temporada de Yellowstone, Casey era um ex-militar que resolvia situações complicadas com força bruta quando necessário. Tem até aquela cena onde ele encontra uma van com a mulher sequestrada, mata os bandidos, devolve a vítima à família e apaga os criminosos da história. Dentro da reserva, o Casey conquistou respeito por ser um homem de fora que não tolerava que as pessoas daquele ambiente fossem oprimidas ou abusadas.
Então esse histórico o precede. Seguindo, apresentam a série como do produtor executivo, Taylor Sheridan. Vale destacar que o Taylor Sheridan não é o criador direto dessa série como foi em Yellowstone. Ele não escreveu roteiros nem está dirigindo, mas como produtor executivo pode estar supervisionando o projeto, garantindo que um personagem originalmente da sua obra seja bem tratado. As cenas de formação da equipe revelam a estratégia da série. Embora caminhem para um contexto mais militar e de ação, o iMarshals quer utilizar os cenários de Montana ao seu favor, extraindo elementos que foram sucessos em Yellowstone. Constantemente vemos os personagens andando entre árvores, se deparando com situações duvidosas, Casey e a equipe a cavalo, o Casey utilizando o laço, e tem a presença marcante de lobos e animais selvagens, destacando que eles precisam lidar não apenas com gangues e crimes, mas também com a natureza implacável de Montana. E essa conexão de Casey com os lobos vem lá de Yellowstone, onde esses animais funcionavam como um espírito guiando ele para o seu propósito, e agora que as coisas deram errado e não se encaixaram no que ele acreditava, esse misticismo pode tomar uma direção mais sombria, refletindo o trauma e a perda que ele carrega. Até uma cena de um lobo aparecendo, o Casey empunhando uma arma, sugerindo que essa relação espiritual pode ter se tornado algo ameaçador. O trailer estabelece a escala da ameaça. Gangues violentas dominam Montana. O xerife local que está conduzindo as operações avisa que a rede criminosa mais violenta desse hemisfério invadiu Montana. Eles estão lidando com um peixe grande. Mas então vem a revelação mais pesada do trailer. Alguém pergunta: onde esse negócio vai ser fechado? A resposta: logo depois da fronteira com Wyoming. A equipe precisa ir até a Zona da Morte, que é exatamente onde fica a famosa estação de trem, o local onde os Duttons jogavam os corpos. Isso traz Casey diretamente para dentro do segredo mais sombrio da família. Até uma cena dele dentro do carro, visivelmente preocupado. A estação de trem sempre foi comentada como o local que poderia acabar de vez com os Duttons, escondendo os segredos mais pesados da família. Com a maioria dos Duttons mortos, restam apenas Casey e Beth. Se a equipe encontrar ossadas durante essa missão, se houver investigação, Casey será o primeiro a arcar com as consequências. Ou a equipe descobre e ele precisa fazer um pacto de silêncio, ou Casey terá que tomar ações violentas para não proteger não só a si mesmo, mas o legado inteiro da família. E esse conflito promete ser um dos pontos centrais da série. Rainwater aparece dizendo que minha casa se tornou um farol para o diabo, confirmando que o problema está enorme em Montana, especialmente na reserva. Isso reflete algo importante. Se os Duttons dominando Yellowstone, o território perdeu sua proteção. Quando a família controlava aquela região, apenas os mais loucos ou gananciosos tentavam usufruir do lugar. A maioria das gangues não queria enfrentar o poderio Dutton, que levava morte para quem fizesse qualquer coisa errada naquele território. Mas agora, com a reserva no comando, não é mais essa força intimidadora. O comércio ilegal aparece porque a reserva não tem mais a mesma influência de proteger o território. Vemos que esse é a equipe encontrando o que parece ser metanfetamina, confirmando que Montana se tornou o ponto estratégico de tráfico. E faz sentido geográfico. Montana faz fronteira com o Canadá, tornando-se estado de passagem onde a droga sobe e escoa para outros países. Além das gangues, há manifestações indígenas. No final de Yellowstone, os indígenas estavam reivindicando a extração de petróleo em suas terras. Então deve haver essa guerra também, criando múltiplos conflitos para Casey. As gangues, o trauma emocional e agora a reserva, território que ele prometeu ajudar a defender por ser legado da sua família. Uma frase ressoa: não se pode fugir do passado rapidamente. Vemos Casey usando pílulas, mostrando que ele não está bem psicologicamente. Na cena seguinte, Casey sai de casa e encontra uma bala no tapete do rancho. Esse é um elemento que mostra que são gangues pesadas, alguém grande e que Casey deve estar sendo perseguido. Alguém o ameaçou diretamente. Outra justificativa é a conexão com a morte de John Dutton. Casey inicialmente procurou vingança, depois levou para outro caminho, fez ameaças. Mas será que os responsáveis vão deixar isso passar? Provavelmente não. Eles podem tentar apagar Casey da história. Ou Casey, nessa nova versão, pode esquecer o lado espiritual e decidir vingar de fato, levando à morte
para quem destruiu sua família. E tem a questão da morte de Mônica. Pode ter sido doença, mas também pode ter sido algo armado indiretamente, que Casey descobre. Isso abriria espaço para um terceiro ato de vingança na série. O delegado até comenta que a agenda pessoal dos Duttons é sempre algum serviço, algum tipo de vingança. Casey responde que Yellowstone acabou, e a família também. Mas quando o assunto é vingança, ele brinca. Beleza, o dia está só começando. Ou seja, ele está pronto para comprar essa briga. Para Casey abraçar esse novo grupo e voltar a essa vida, ele precisa de mais do que apenas sair do limbo. Ele precisa de propósito. E vingança é o propósito mais provável. A série deve entregar o que esperávamos em Yellowstone. Casey contra-atacando quem atacou sua família. Entre cenas rápidas de ação, vemos o que aparenta ser um acidente ou atentado contra Andrea, com o caminhão batendo nela. Improvável que seja morte real, já que não revelariam no trailer, mas mostra que estão contra gente barra pesada. Tem também cenas de romance em potencial. Miles aparece sendo beijado por uma mulher, diálogos entre Pete e Belle sugerem um segundo casal. A série vai claramente balancear ações com desenvolvimento de relacionamento. E tem um momento muito legal, um homem sentado tocando violão com Casey em pé, e esse homem parece ser o Morgan Wallen, o cantor de country mais famoso da atualidade. E pelo estilo, boné, o bigodão, tudo indica que seja ele. E considerando que o Luke Grimes, que é o ator do Casey, também é cantor, esse dueto na série seria incrível para quem curte country, quem sabe uma música sendo lançada entre os dois. E tem ainda um take de Casey cumprimentando alguém de costas, com cabelo que lembra o Morgan Wallen novamente, sugerindo que ele pode ter um papel na série. Ou pode ser alguém de Yellowstone, fazendo essa aparição surpresa que está sendo escondida. Para finalizar, o Pete fala para o Casey: não faltam maneiras de morrer em Montana. E isso resume tudo. Casey já passou por situações extremas, está calejado, e fazer parte desse grupo é voltar ao que ele conhece de melhor. E o Pete até fala que isso mostra como que o Casey é desse modo, né? Como que ele é resiliente desse tipo. A Marshals estreia em 1º de março na Paramount, lá nos Estados Unidos, e 2 de março aqui no Brasil. Pelo que vimos nesse trailer, a série promete entregar vingança, ação intensa, conexões diretas com os segredos mais sombrios de Yellowstone e uma nova jornada para Casey Dutton em meio ao luto e ao trauma. E aí, você está animado para o Why Marshals? Acha que Casey vai finalmente vingar a família Dutton? E quem você acha que é aquele personagem misterioso no final? Comenta aqui embaixo, deixe seu like e se inscreve no canal para mais análises de Yellowstone e Why Marshals. Valeu, taberneiros, até o próximo vídeo.